O folclore, eu tenho uma frase sobre o folclore, que é uma criação minha depois de muito pensar, muito refletir sobre a questão do folclore, que é o folclore é a âncora dos povos. Por que âncora? Que é algo que ancora, para o bem ou para o mal. A âncora é um objeto que é de muita serventia em determinadas situações. Eu quero que o navio fique aqui. Então, você joga a âncora e o navio vai ficar ali. Mas quando você quer navegar em velocidade cruzeiro, você recolhe a âncora, deixa a âncora guardada, não utiliza a âncora, e aí você vai navegar. Então, para o bem e para o mal. Para o mal, eu sempre cito o caso do Brasil, da cultura luso-brasileira. A cultura luso-brasileira, no século XV, era a coisa mais eficiente que existia no globo. Nada era tão eficiente em termos comerciais. A gente já falou aqui no canal Papel de História, contando como é que foram aqueles tempos gloriosos do século XIV, século XV, em que Portugal chegou a dominar o comércio do Índico de uma maneira incontrastável, e aquilo a 60% do PIB global girava ali em torno daquele comércio do Índico. A maneira como Portugal, uma pequena nação, conseguiu se expandir, transformar em nacionais, isso é um feito extraordinário, né, porque outros países europeus não conseguiram transformar em nacionais povos dos seus territórios. Os portugueses, em grande parte, não na Índia, mas na Índia muito pouco, mas na África e no Brasil, na América do Sul, eles conseguiram efetivamente uma América portuguesa, eles conseguiram fazer com que as pessoas lá do interior do Mato Grosso se sentissem portuguesas, ainda que não fossem geneticamente portuguesas, ainda que não fossem totalmente etnicamente portuguesas, porque sofressem influências étnicas. Então toda essa cultura das mercês, essa cultura, esse modo de gestão português, ele foi extremamente eficiente naquele período, e era um sistema que dava certo. Mas que ele é um sistema que vai se tornando arcaico, obsoleto, no Ocidente, pelo surgimento de sistemas mais eficientes, o chamado capitalismo de livre mercado, se a gente quiser usar um termo marxista, mas enfim, o liberalismo, Adam Smith, a valorização do trabalho, a questão da técnica, da tecnologia, enfim, e dos novos modelos de gestão, com compliance, com sentido de igualdade perante a lei entre todos os habitantes, não só na família. Todas essas evoluções do pensamento e da técnica não foram acompanhadas por uma cultura que tem esse aspecto folclórico de manter certas tradições que não se adaptam ao tempo, e aí provocam todo esse empobrecimento relativo. Brasil e Portugal. Eu já falei do Brasil 1650 era talvez, em termos, certamente um dos territórios mais ricos do mundo da época, né? Uma renda per capita para a época muito alta, uma exportação per capita muito alta, e Portugal, no século XV também, claro, já no século, nesse período de 1650, Portugal tinha empobrecido por conta da União Ibérica, por conta da subordinação, mas tirando isso, era uma sociedade ainda admirável aos olhos do mundo. Vai voltar a ser, como o João V, evidentemente. Ela é uma sociedade que brilhava em relação a outros povos. Então, as tradições portuguesas não eram mal vistas, não eram tidas como... Aí nós vamos entrar na questão pós-modernista, do inferior superior, mas que eram muito bem vistas. E isso vai definhando com o tempo, em grande parte, por essa questão de manter certas tradições folclóricas, como por termo em inglês, né? As tradições populares, as manifestações populares, né? Cultura popular. Mas no caso positivo, para dar um exemplo positivo de âncora, é o povo judeu. O povo judeu com as suas tradições judaicas, inclusive eu já vi vários judeus, mais de um judeu ateu, defender que por que você pratica as tradições judaicas, que são absolutamente folclóricas. A religião judaica é uma religião altamente folclorizada,
ou seja, ela tem uma série de símbolos culturais, de repetições, de datas, de coisas que tem que se manter no tempo. Nós temos que comemorar a Páscoa como se comemorava desde o início da era rabínica, que é no final do século I. Enfim, nós temos que manter certas tradições. Nós temos que manter a circuncisão, por exemplo, é uma tradição folclórica. É da cultura popular fazer a circuncisão, claro. Tem uma motivação religiosa, mas é folclórica. Até porque a pessoa não precisa acreditar em Deus, ela não precisa ter nenhuma inclinação religiosa para manter aquela cultura, para repetir elementos daquela cultura. Assim como no cristianismo também, nós fizemos muita coisa do cristianismo, né? Comemorar o Natal, por exemplo. Tem muito ateu que comemora o Natal, ele não se dá nem conta de que ele está comemorando o Natal, com tradições do Natal, com coisas, com elementos do Natal, embora não seja mais cristão. Mas é mantido, porque são elementos da cultura. Então, nesse sentido, a âncora pode ser positiva, porque foi o que permitiu a um povo que passou mais de 1000 anos sem sequer uma autonomia, porque quando se diz Judéia e Galileia, na época de Jesus não eram estados-nação como hoje, completamente autônomos, com soberania. Eles eram parte do Império Romano, tinha uma autonomia muito grande, porque era comum na época, dentro dos impérios, os reinos locais terem uma autonomia muito grande, mas não tiveram mais nada disso a partir da segunda queda de Jerusalém, o fracasso da rebelião de Simão Bar Kokhba. Eu não sei se pronuncio direito, mas foi esse personagem histórico que foi o último dos, quando houve a grande derrota dos judeus da revolta judia, e aí logo em seguida eles vão se reunir, se reunificar, e aí dão início à tradição rabínica que em grande parte folclorizou elementos da cultura judia e judaica. É difícil saber onde termina a parte judaica, a crença religiosa propriamente dita, e a cultura judia, né? Então é extremamente positivo. Acho que os judeus dão um bom exemplo ao mundo de como o folclore pode ser uma âncora positiva. Agora, eu vou pegar essa primeira parte, depois eu queria falar um pouco, eu vou deixar você falar, mas eu queria voltar para a questão da interação entre folclore e socialismo. Especificamente na Tchecoslováquia. Por quê? Porque Milan Kundera nos deu a graça com a inteligência narrativa de Milan Kundera, que é uma coisa excepcional, acho que todo mundo reconhece nele, o escritor magistral que ele é, magnífico. Ele nos deu a visão dessa interação entre o comunismo, o socialismo marxista dentro da cortina de ferro com o folclore, embora o marxismo fosse originalmente internacionalista. O folclore, ele se caracteriza por festas, comidas, celebrações, elementos religiosos, às vezes muito antigos, muitas vezes bem recentes, mas que as pessoas, pela forma como o folclore é transmitido, de maneira geralmente assistemática, de boca em boca, de pai para filho, né, de mãe para filha, tem muitas vezes essa ilusão de ser muito antigo. Então, tu falaste da cultura judaica, né? Muita coisa da indumentária dos grupos mais ortodoxos, né? Tu pode um estudo sistemático, historiográfico, antropológico, dizer, não, isso aqui é de tal século, isso aqui é de tal época, isso aqui é da década de 1950, e assim por diante. Eu estudei, quando eu fiz licenciatura em dança, inclusive meu trabalho de conclusão, meu trabalho de conclusão foi sobre o flamenco, né? E eu fiz um trabalho de iniciação científica que fazia um paralelo entre a tradição da dança, não é dança, porque é dança, música e toda uma situação ampla, né, que é do flamenco, da dança flamenca, e das ditas danças árabes ou dança do ventre, né? Essas são dois exemplos. Eu poderia ter pego as danças tradicionalistas gaúchas também, né? No caso do flamenco, né?
há várias fases, e é muito comum o artista, ou até mesmo a família que é ligada a essa tradição, ter a ilusão de que aquela forma como eles fazem existe, sei lá, desde sempre. Geralmente não vai muito longe, não vai além do século XIX, né? E aí a origem, as contribuições, às vezes são muito surpreendentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui do flamenco, porque pouca gente conhece o flamenco. Talvez muitas pessoas não saibam nem do que eu estou falando. É um tipo de dança com música e... Vou usar um exemplo que é mais conhecido aqui no Brasil, que é a do gaúcho, né? Então, claro que o gaúcho existe desde o século XIX, talvez até mesmo XVIII, mas obviamente não se chamava de gaúcho, né? O próprio termo era pejorativo, né? Na década de 1950... eles faziam questão de chamar de paulistas. Na década de 1950, alguns jovens, um deles era da veterinária, outro era realmente mais da literatura, e um outro que agora não me lembro o que ele fazia, eles resolveram fazer uma espécie de etnografia, vamos dizer assim, de como eram os hábitos dos povos que habitam aqui no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, né? E aí, eles verificaram já naquela época, em 1950, assim, sem grandes especializações em como fazer essa pesquisa, eles notaram, olha, é bem variado, né? Varia geograficamente, então em 1955, tu vai pegar várias amostras muito diferentes, e se tu for voltar no passado, né, variou muito, né? Então, se criou, assim, alguns padrões. A roupa do gaúcho de festa, né, ela é calcada naquilo que se fazia mais ou menos naquela época, já 1950, que é mais ou menos quase que um terno de bombacha, né? Era assim que se vestiam os gaúchos em 1840? Certamente não, né? De onde é que vem a bombacha? A gente não tem certeza, a gente tem algumas teorias. Uma das hipóteses foram restos da Guerra da Crimeia que exportaram para cá, e aí estava barato, sobrou, vamos vender para alguém. Onde é que compraram? Aqui. Então, os gaúchos, os uruguaios e os argentinos passaram a utilizar, né? Porque estava barato aqui, mais ou menos por ocasião ali seria da época da Guerra do Paraguai, né? Posterior, se não me engano, a Revolução Farroupilha. Aí, assim, como é que o pessoal... Qual é a grande festa do nosso tradicionalismo gaúcho? O 20 de setembro, a Semana Farroupilha, né, em que a gente se fantasia de gaúcho. Eu sou de Porto Alegre, então, se fosse pegar pela história, a gente seria contra a Revolução. Mas, enfim, não vem ao caso, eu vou lá e vou me divertir. Agora, nos últimos 2 anos, não, né? Mas eu gostava muito de ir lá, e eu tenho uma bombacha, não por conta disso, mas porque eu também estudei danças gregas, e no Mediterrâneo, esse tipo de roupa que a gente acha que é específica do gaúcho, ou do argentino, ou do uruguaio, na verdade é uma roupa meio mediterrânea, meio turca, né? Então, a origem do folclore, as pessoas que estão mergulhadas nele, geralmente acreditam que é típico, é específico, nada mais comum do que aquela dança do pau de fita, né? Mas todo o povo acha que o pau de fita é típico da sua cultura. Não é, né? É talvez uma tradição mediterrânea, não sei. Isso, Regis, me permite interrupção. Isso é o verdadeiro etnocentrismo, não é aquilo que os pós-modernos chamam de etnocentrismo, mas etnocentrismo é isso, é meu, é peculiar meu. Não é bem etnocentrismo, porque o etnocentrismo tem mais a ver com achar com que a tua cultura é melhor do que a dos outros. Aqui, nesse caso, é uma coisa... Sim, isso é a versão que os pós-modernistas deram, para aqueles que criaram, tá, tudo bem, mas eu posso ver etnocentrismo abstraindo a criação dos pós-modernos como uma questão claro, tem uma certa superioridade, claro que tem, né? Um certo orgulho
digamos assim. Orgulho gaúcho é claro, orgulho paulista é claro, e aí vamos para outras tradições. Temos vários orgulhos que são evidentes. Mas no caso eu não acho que todo etnocentrismo seja uma afirmação por si em si de superioridade, só para fazer esse parêntese. E aí quem está muito envolvido com uma determinada tradição acredita que aquela maneira como ele a conhece é a verdadeira, é a mais antiga, é a mais tradicional, né? E isso é muito difícil de acontecer, até pela maneira, como eu comentei no início, de como esse tipo de cultura se transmite. Não é de uma maneira sistemática, estudada, e nem o objetivo é que seja, né? No caso das tradições gaúchas, houve uma maior consciência, porque, enfim, em 1950 e alguma coisa, o pessoal resolveu, vamos codificar isso para que isso se preserve, porque isso muda muito rápido, isso se mistura e daqui a pouco se perde. Então, eles tentaram preservar fazendo essa codificação. Alguns deles, muitas vezes, foram questionados, até pela televisão, né? Essa é a maneira correta? Não existe maneira correta. Isso variou muito. O importante é que a pessoa faça isso porque curte, porque gosta, porque se identifica, mas ficar fazendo um policiamento de que essa é a forma correta, essa é incorreta, não era bem a nossa ideia, né? A questão do tradicionalismo gaúcho, né? No entanto, ele mostra que é praticamente impossível que isso não aconteça, né? As pessoas começam a se tornar especialistas de um mito de origem, né? E essa ideia de um mito de origem, ele sempre vai ter que pegar algum recorte, alguns elementos, geralmente uma mistura deles, né? Então, gaúcho usa bombacha? Não. Alguns sim, outros não. O gaúcho da lide usa bombacha? Não necessariamente. A bombacha, ela é uma roupa eu acho bem confortável, né? Mas a bombacha de festa é uma coisa diferente, sempre foi, porque é a roupa de festa, né? Infelizmente, nós temos não sei se fora do Rio Grande do Sul as pessoas conhecem, a roupa de prenda. A roupa de prenda eu acho que realmente é uma catástrofe. É caro e é feio, né? E não valoriza muito as prendas. Né? A própria figura da prenda é uma figura que não pode nem rir muito abertamente, que já fica feio, né? Então, o que aqui a gente tem um problema muito grave com os tradicionalismos é que eles pegam um recorte idealizado de um determinado momento histórico, que aquilo talvez fizesse algum sentido, e tentam transportar aquilo para que aquilo fique permanente. Não dá muito certo. Quando alguém vai estudar um fenômeno folclórico, tem que tomar muito cuidado. É melhor não chegar perto, melhor mandar um drone, né, fotografar à distância. Por que aconteceu já várias vezes? Então, alguém vai estudar como é que é uma dança lá no interior de uma região do semiárido, sei lá onde, do Nordeste. E aí ele observa aquilo e ele tenta imitar na frente da pessoa que está mostrando. Aí a pessoa que está vendo, o cara que veio de longe, o doutor, né, tentar fazer, diz que aquela maneira que ele fez é a forma correta. E aí ele já destrói aquela fonte que era o cara que fazia tradicionalmente de um jeito simples, às vezes bastante elementar, né? E vê um cara que tem balé no corpo tentando fazer, ele acha que aquela é a maneira correta. Então, esse trânsito, esse comércio entre as tradições sempre ocorreu, né? Mas se tu quiser fazer o estudo, tu provavelmente, se tu fizer de muito perto e tentar fazer na frente da pessoa que está te ensinando, tu tem um grande risco de estragar a tua fonte. Um outro pesquisador que vai fazer a entrevista com aquele mesmo artista, vamos dizer assim, ele já vai ver um cara que vai estar tentando imitar alguma coisa que ele pegou daquele outro cara que veio estudar lá. Pois bem, antes de falar sobre o que você está falando, é a noção substantiva de cultura. Tá, mas vou entrar aí, e aí também a introdução para a questão da Tchecoslováquia. Mas antes de falar disso, só para... É claro, vou fazer programas sobre isso no canal de História, no canal Enciclopédia de História, mas o que se chama de gaúcho,
o habitante do continente do Rio Grande, depois província de São Pedro, depois estado do Rio Grande do Sul, ele tem como gênese cultural clara, evidente, a formação da Vila de Viamão no século XVIII. A Vila de Viamão no século XVIII é que vai dar todos os elementos, ela vai espalhar os elementos. Aí você diz, Santa Antônio da Patrulha, tudo isso decorreu da Vila de Viamão, a partir do comando do pioneirismo da Vila de Viamão enquanto organização. E o que era a Vila de Viamão? Eram os lagunenses de origem paulista, todos eles se diziam paulistas. A Laguna tem, inclusive o próprio brasão é Laguna, é São Paulo, é uma evocação de São Paulo, do paulicianismo, embora fossem paulistas diferentes, tinha vicentinos, tinha paulistas do Planalto e tal. Teve os sorocabanos em Vacaria também. Bom, essa é a gênese. Então, quem foi lá, fundou Viamão, foram os lagunenses. Em seguida, eles recebem os rio-grandinos, porque tinha tido uma guerra com a Espanha, e a Espanha tomou o Rio Grande. Aí o pessoal veio de Rio Grande para lá como refugiado. Depois eles recebem o pessoal da Colônia do Sacramento, porque tinha tido uma guerra também com a Espanha, e também o pessoal da Colônia do Sacramento veio para lá. Aí são elementos culturais que vão se agregando. E depois tem a imigração açeriana, embora a Porto Alegre não se chamasse Porto dos Casais originalmente, e sim Porto de Viamão. Mas claro, não fica tão bem ser chamado Porto de Viamão como origem, porque eu acho que optaram pelo tal do Porto dos Casais. Para não ter que se referir a Viamão. Viamão passou a ser uma coisa vista com um certo atraso. Ou não como uma cultura superior para falar. E aí isso encontra os índios minuanos, que a gente já falou disso em outros programas, né? Que são especificamente os minuanos. Tinha os charruas, tinha os minuanos. No Rio Grande do Sul tinha caigangues, chocangues, minuanos, charruas e guaranis. Guaranis foram trazidos do Paraguai pelos jesuítas, por isso que deu aquela briga. Bom, mas vamos lá. Então eles encontram os índios minuanos, e os índios minuanos, por conta do extermínio de Tapes, ou seja, de terem o primeiro empreendimento jesuíta foi Tapes, e que foi descontinuado, espalhou-se cavalos e éguas e bois e vacas pelos campos naturais da campanha gaúcha. E aí eles acabaram encontraram aqueles animais, viram aqueles animais que eles não conheciam, não são nativos da América do Sul, e acabaram, não é que criando, mas acabaram, bom, isso aqui parece ser um bom animal para caçar, parece ser um bom animal, inventaram formas de caçá-lo, enfim, de preservar aqueles animais. Interessante. E aí esses paulistas de Viamão encontram os minuanos e descobrem aquela gado toda. Aí começa a dar o primeiro sentido econômico. Aí as charqueadas e todo o processo econômico que vai se desenrolar no século XIX em torno do gado e da égua, que faz a mula, que era um animal extremamente valorizado nessa época. Bom, aí isso eu não vou entrar em mais detalhes. Mas aí o que acontece? Noção substantiva de cultura, para fazer a ponte disso. A noção substantiva de cultura é de que a cultura é algo estanque. E ela é absolutamente, do ponto de vista antropológico, ela é errada. Vou te dar a razão. Ela não existe. Toda a cultura, por mais que se queira pura, peculiar e coisa, ela sofre influências e ela nasceu de outras influências e vai sofrer e vai se modificar com o tempo. Mas existe um projeto intencionado de estandardizar, de substantivar aquela cultura. Então, quer dizer, é o folclore enquanto uma iniciativa. Não, eu estudei aqui, fizemos um estudo, fizemos a comissão, fizemos um grupo e tal, e nós estabelecemos que o gaúcho tem que usar a bombacha desse jeito, que a prenda tem que se vestir desse jeito, que isso é tradição gaúcha, que os centros de tradição gaúcha vão ter que preservar isso e tal. E aí isso é claramente um movimento folclórico. Por isso que eu associo a palavra folclore não, quer dizer, aquilo é a expressão de algo de 2000 anos. Você colocou muito bem nos judeus, não é a expressão de algo de 2000 anos. Embora tenha elementos de 2000 anos, claro, seria muito artificial se não tivesse elementos que realmente têm 2000 anos. Mas a cultura em si, aquele programa de manifestações culturais, não é cultura em si, manifestações culturais, de tradições, ele é em grande parte estabelecido
por uma pessoa, por alguém que tenha poder de estabelecer. Por falar em poder, isso me lembra a experiência da Tchecoslováquia, também narrada por Kundera, que eu coloquei aqui. E que foi especialmente cara na Morávia, porque a Morávia fica entre a atual República Tcheca, fica hoje na República Tcheca, mas ficava na época entre a cultura da República Tcheca e a Eslováquia. E eram 3 culturas diversas, a tcheca, a morava e a eslováquia. E, no entanto, lá o regime naturalmente comunista, o que veio depois da questão da Primavera de Praga, o que na verdade reprimiu a Primavera de Praga, ele vai encontrar no folclore uma âncora, porque ele queria pregar a ideia de que resgatar o folclore da Tchecoslováquia, olha que interessante, né? Desde que situada, tá? Eles reconheciam as nuances, mas tentavam colocar aquilo como um novo. E eles estabeleceram vários padrões do que seria o folclore, eles standardizaram, eles criaram um modelo. Eles pegaram uma série de tradições e disseram, bom, o modelo é este. E nós vamos ter a data tal, que vai ter essa comemoração. Aí criaram datas cívicas comunistas, ligadas ao regime, com pessoas indicadas pelos regimes, com dirigentes dizendo, ó, vai ser assim que você vai usar roupa, vai ser assim que você vai dançar, porque isso é o folclore da Tchecoslováquia, em especial da Morávia. Ora, Marx, em tese, não concordaria nada disso, embora ele reconhecesse que houvesse, ele dizia claramente que havia culturas superiores umas às outras, ele ia dizer que as mais desenvolvidas estariam mais preparadas para a revolução, para a sociedade sem classes. Ele tem nas classes o grande diferencial e não nesses nacionalismos estandardizados, seja estandardizado espontâneo, como você falou, seja porque não existe só o espontâneo, existe aquele que é determinado. Se eu chegar numa determinada comunidade e disser, ó, estudei aqui as tradições, nós temos que recuperar isso. Você pode ter inventado. É como você disse, estabeleceu lá nos anos 50 que tinha que ser a bombagem, que tinha que dançar desse jeito. Alguém fez isso. Foi espontâneo. Bom, isso é outra história. Mas às vezes não é espontâneo. Muitas vezes é uma recriação, é uma coisa que se estabelecer um folclore, ou restabelecer um folclore. Aí ele sempre vai dizer que ele está restabelecendo. Ele pode estar estabelecendo, mas dirá que ali existe uma noção substantiva de cultura, existe um folclore nesse sentido de algo substantivo, de algo que, claro, que nós não sabemos que não é estanque, mas que se pretende estanque, que se pretende uma forma de manter aquela tradição, que se pretende uma forma de dizer, poxa, meus antepassados, a genealogia, muito isso, né? De ser uma continuação dos antepassados, de representar a cultura de um povo antigo. Todo mundo diz que é antigo, né? Aquela coisa, a cultura se afirma pela sua antiguidade. Ó. Isso aqui tem a autoridade do tempo da antiguidade. É uma forma de autoridade também, a antiguidade. Ser antigo é uma forma de se reafirmar, olha, eu sou bom porque eu sou antigo. Quer dizer, isso aqui se faz há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos, ou há 100 anos, e por isso é bom. Há um argumento aí. Mas, claro, a gente sabe, quando eu era pequeno, a esquerda se apropriou muito disso, a partir do exemplo da Tchecoslováquia, que foi uma época que isso teve uma influência global, que também vinha um pouco da Espanha, né, porque a esquerda tomou o partido das nacionalidades dentro da Espanha, embora as nacionalidades no início fossem de direita, mas elas passam para a esquerda porque a esquerda viu ali uma oportunidade, como vê no identitarismo hoje, de, eu vou ser a defesa, vou defender esses oprimidos aqui, né? Então, e aí ela trouxe isso também para o Brasil, né? No sentido de, não vamos ouvir música estrangeira, vamos
valorizar o cinema nacional, a música nacional, e eu entrava nisso quando eu era de esquerda na juventude. Eu dizia, não vou ouvir música estrangeira, só vou ouvir música brasileira. Ou então no Rio Grande do Sul cheguei uma época dizendo, não, eu tenho que ouvir os programas de música gauchesca, né, que é da minha terra, tá, essa coisa toda. Tem que manter a minha identidade, isso é importante. Claro que hoje, depois de estudar cultura e história em profundidade é pretensão minha, mas estudar um pouco mais, eu não tenho mais essa ilusão de pertencimento para o folclore, mas, como já disse, eu reconheço no folclore algum elemento positivo. O folclore, ele é muito interessante, né? Mas quando alguém muito embebido no folclore vai descrever o que é o folclore, ele quase certamente vai ter uma compreensão idealizada e ingênua do que é aquele fenômeno, principalmente com essa ilusão de que é uma coisa desde sempre. Há vários exemplos nesse sentido, e eu vou citar uns 2 ou 3. Um deles, artes marciais, né? Então, karatê, judô, jiu-jitsu brasileiro, né? Todas essas coisas são incrivelmente recentes, tá? Pode ter elementos antigos? Com certeza tem, né? Mas a estrutura, como ela é apresentada hoje, inclusive muito esportivizada, é um fenômeno do século XX, não é nem do século XIX, né? A gente sempre brinca, né, que tu pode pegar quase tudo que a gente fala, feudalismo, império, liberalismo, essas palavras, esses conceitos, geralmente foram forjados no século XIX. Mas algumas tradições que têm a pretensão de serem milenares, muitas vezes elas têm 50, 100, agora elas têm 100 anos, né? Mas quando elas se apresentaram dizendo que tinham 100, 1000, mais de 1000 anos, elas tinham geralmente 50, 20, 30 anos de existência. Mas pela maneira como eram transmitidas, esse caráter recente, pegando às vezes elementos antigos, se perdia. Nesse meu trabalho de iniciação científica que eu fiz já faz, sei lá, uns 8 anos, né? Eu não me lembro muito dos detalhes, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que uma professora de dança, que estava fazendo mestrado na época e agora já fez até doutorado, né? E que era professora de dança do ventre, né? Ela disse, não, mas eu peguei as danças e fiz toda a minha escola a partir de filmes egípcios da década de 1950, né? E a partir daí eu ensinei várias pessoas que, por sua vez, passaram a ensinar dança do ventre, dizendo que tinham aprendido lá no Egito, lá não sei aonde. Mentira, né? Então se criou um mito, vamos dizer assim, da origem de uma coisa super antiga que, no caso da dança do ventre, que ela ensinou e que ela estudou também, foi para São Paulo e tudo mais, mas ela começou pegando filmes então já era uma outra arte, né, que já pegou a cultura lá local, fez uma organização para apresentar na linguagem cinematográfica, ela pegou essa versão, trouxe para cá, a partir desse elemento, ela começou a ensinar. Então ela tentou, o que eu estou vendo aqui bidimensional na tela da televisão, do computador, sei lá, eu vou tentar, então, fazer uma aula sobre uma dança dessas aqui. Ela ensinou várias pessoas e as pessoas começaram a dizer que elas fizeram curso não sei aonde, lá com não sei quem, que tem esse mito da genealogia também, né? E isso, rapidamente, questão de 20 anos, se criou uma enorme mitologia em torno da origem daquelas danças, daquelas coreografias, né? Daquela tradição, né? A origem aqui, a partir dela, foram filmes filmes egípcios da década de 1950, na qual até poder-se-ia fazer um estudo lá com os próprios egípcios, saber o que vocês sabem desse pessoal que fez esses filmes
o quanto eles... Que dançarinos eles chamaram para fazer aquilo que a gente chama mais tecnicamente de folclore de projeção hoje em dia, né? O que é o folclore de projeção? Então eu quero idealizar, mostrar que a minha terra é a melhor do mundo, ou é tão boa quanto as outras, né? Então eu vou fazer uma versão enfeitada, uma versão depurada, aquilo que as pessoas fazem de maneira bem simples, muitas vezes, na localidade, eu vou tentar fazer uma versão, sei lá, com balé, né? Então, muita coisa das danças ucranianas, por exemplo, né, que é muito acrobática, muito virtuosística, né? Isso é criação da União Soviética. Então, foi no período da União Soviética, para mostrar como o socialismo soviético era superior aos outros, né? Se fez aqui uma pequena brincadeira que poderia até se zoar lá dos soviéticos. Vocês estão pegando aqui um elemento nacionalista, isso é perigoso, né? Que tem a questão do socialismo marxista e o outro socialismo que é o inimigo mortal, né? E aí, quando pega o nacionalismo, se aproxima desse outro. Nem vou falar o nome do outro, mas, enfim, acho que o nosso público saberá entender. Essa questão da projeção, então, já é uma versão, tipo aquela coisa me lembrei da minha mãe, né? Quando chega uma visita, finjam que tem educação. Então, o folclore de projeção finjam que tem uma cultura rica e tudo. Claro que ela é rica, mas ela está sendo mostrada de uma maneira, tipo, vamos caprichar aqui, porque tem gente de fora aqui que veio olhar, né? Claro que há muita coisa muito elaborada que as pessoas fazem dentro das suas pequenas comunidades, das suas aldeias, né? Eu sempre brinco que para nós é difícil de entender que hoje nós temos o Instagram, vamos dizer assim, né? Então a gente capricha lá para foto, para ficar muito bem na foto, né? Mas isso sempre existiu, né? Essa questão de tentar mostrar uma versão idealizada de si mesmo, da sua própria cultura, não surgiu com as redes sociais, né? Surgiu com, sei lá, com a festinha para se mostrar, para arranjar namorada, né? Para arranjar esposa, na verdade, né? Para arranjar marido, né? Então, muitas questões da folclore tem aquele caráter que eu brinco que o canto dos pássaros. Eu disse, sabe para que os pássaros cantam? Ou para assustar o rival, ou para conquistar o parceiro sexual, né? Parceiro, enfim, para reprodução, né? Então, o folclore também tem isso, né? Aqui, claro, tem as complexidades da projeção política do meu grupo, gerar uma unidade cultural, e às vezes isso é feito de maneira muito programática, muito sistemática. A União Soviética fez, mas aqui no Brasil nós temos o outro socialismo, e aí o grande nome da projeção ou identidade cultural e folclórica do Brasil vai ser relacionada com Vargas. Aí não vou nem dar um nome do que isso tem, né? Os socialistas têm um nome muito feio, mas eles fazem vista grossa porque ele criou a CLT, né? Então, a noção do samba como música brasileira, nacional, que une o Brasil. Se tu for perguntar hoje quem é que sabe dançar samba, ninguém quase sabe dançar samba, né? É uma coisa muito difícil. Samba de gafieira. Quem é que sabe dançar samba de gafieira? Quase ninguém, né? O Brasil é muito grande, né? A capoeira também foi Vargas. Eu ia dizer que a capoeira foi proposta como a escola ginástica brasileira. Então, tinha a escola ginástica alemã, a suíça, a francesa, e a brasileira tentou, então, colocar como elemento centralizador ou unificador, né, a capoeira. Não colou, mas até gerou, digamos assim, uma espécie de quebra dentro da capoeira. Aí tem a tal da capoeira de Angola, que meio que se contrapõe àquela capoeira que era, digamos assim, que ia ser instrumentalizada pelo governo do Vargas. Então, e se tivesse dado certo, né? O samba, como eu comentei, ele deu certo. Claro que o próprio samba, ele eram várias coisas muito diferentes. O samba da Bahia, né? O Dorival Caymmi, sei lá. O samba de São Paulo, lá com o
Como é que é aquele do quando eu morrer, não quero choro nem vela? Como é que é? Noel Rosa. Não, o samba da Bahia é o samba de roda original do Recôncavo. Não. O samba da Bahia, muito famoso, muito projetado pelo Dorival Caymmi. O samba de São Paulo, muito conhecido, muito projetado pelas canções aí já na época do rádio, né, época do Getúlio Vargas, do Noel Rosa. E o samba carioca, aí tem muitos nomes, né? Na década de 50 nós vamos ter a fusão, aí é um outro elemento que se utiliza no folclore, fusão entre o jazz e o samba, que vai ser a bossa nova, né? Então, esse fenômeno, ele é muito complexo, e o que eu acho problemático, né, e ao mesmo tempo faz parte da graça do folclore, é essa ilusão de que ele pega uma referência pristina, como se diz, né? Uma referência, era assim, este é o de raiz, né? Até tem essa expressão, não sei o que, de raiz, né? Samba de raiz. Por que samba de raiz? Porque o samba está em constante mutação, para não dizer evolução, né? Então, a samba dos anos 2020, né, ele tem mais a ver com as comunidades do Rio de Janeiro e com o que as gravadoras conseguem vender e revender a partir disso, do que com um fenômeno pristino, algum fenômeno, sei lá, que tem 1000 anos. Claro que não tem 1000 anos, o Brasil não tem 1000 anos, a cultura brasileira ela é muito influenciada, e eu concluo com uma seguinte observação. Num centro muito populoso e com muito comércio, essas transformações são muito mais rápidas. E aí, onde é que a gente vai encontrar referências mais tradicionais? Vai ser num lugar mais tranquilo, mais afastado, com menos contato, menos comércio, né? Então, até se diz que um fenômeno de, sei lá, vamos mandar colonos lá da Itália para o interior do Rio Grande do Sul. Bom, é muito provável que aquilo que se perdeu lá na origem, ou já da Itália, ou ainda de um reino que foi compor a Itália, possa se encontrar as pessoas realmente transmitindo de pai para filho aqui no interior do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá é tudo muito perto, as pessoas conversam muito, se brigam muito também, e, enfim, é muito mais dinâmico. Num lugar afastado, aqui no interior do Rio Grande do Sul, é muito mais provável que alguma coisa da cultura alemã ou italiana do século XIX seja preservado, quase nos termos... E, claro, lá pelas tantas, algum prefeito, algum literato da cidade, resolve fazer um clube para preservar aquilo, né? Mas aí, claro, aí entra nesse elemento uma mistificação, que o folclorista tem uma perspectiva diferente. E é muito importante que ele também não faça essa correção, dizer que está errado. Na verdade, faz parte do fenômeno do folclore que as pessoas, numa cidade, numa praça, num clube, façam uma versão romantizada daquela cultura.